conheço via Instagram, eu tenho a oportunidade de conviver com ela. Então, eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial aqui. Eu espero que vocês sejam profundamente tocados e que a gente possa levar um pouquinho do que a gente viver aqui para a nossa semana, que a gente possa realmente reverberar essa energia que a gente depositar aqui, nossa fé mesmo, para as outras pessoas que estão fora dessa live. Porque eu acho que o mais incrível, né, desse encontro nosso é que a gente possa finalizar aqui com o coração quentinho de que, de alguma forma, o que a gente está fazendo aqui hoje vai impactar vidas fora daqui. Então, que seja um dia realmente muito especial. Eu trouxe a Luna. A Luna, ela vai falar, né? Eu vou deixar ela falar sobre a caminhada de fé dela, o encontro dela com Deus. Se você quiser contar um pouquinho também da Carta de São José, porque eu acho super legal essa história, amiga. É isso. Obrigada por estarem aqui. E que se você é nova, se é a primeira vez que você veio, ou se você é novo, eu tô vendo que o Ronan tá vindo aqui pela primeira vez. Conheci ele no sábado, no encontro que eu fiz de yoga. E seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Eu postei hoje no meu Instagram, né? Coloquei o link lá. Que legal que alguém clicou. E se você está aqui hoje, pode ter certeza que tem algum motivo para você estar aqui hoje, tá? É muito maior. A gente sempre fala que nada é por acaso. Oi, pessoal, boa noite. Oi, amiga. Tô vendo a minha avó aqui também. Oi, Sussu. Claudinha também, Ana, tô vendo vários rostinhos conhecidos aqui, muito feliz de ver vocês. Muito feliz, primeiro, amiga, pelo convite, muito obrigada. Você sabe que esse meu caminhar com Deus tem me transformado em uma pessoa completamente diferente. E a gente realmente está sendo muito impactada de todas as formas, né? Então, a gente muda dentro da gente e externamente também as coisas vão mudando, né? Vai mudando as amizades, vão mudando os locais que a gente frequenta, vai mudando o trabalho, vai mudando as pessoas que chegam, as pessoas que ficam. Então, realmente é um caminhar muito transformador. Eu trouxe uma pequena apresentação para vocês, porque senão eu disparo a falar e eu não paro. Então, só para eu conseguir me acompanhar aqui, deixa eu abrir aqui. Ô, Luna, boa noite, tudo bem? Daniele, seja muito bem-vinda ao nosso encontro, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Então, antes que a gente comece a falar sobre o tema, sobre o que acontece, todos os dias a gente faz um momento de respiração. Ai, Um momento ótimo. da gente tranquilizar o nosso coração, nossos pensamentos, para a gente entrar em conexão mesmo com o Senhor, sabe? Porque a gente vem de um dia corrido, né? É verdade. Às vezes a gente não está nem reparando que a gente está aqui, só apertou ali para participar no concentro. Então, esse momento agora é para a gente trazer presente. Trazer presente você, o Senhor, para verdadeiramente a gente receber a palavra. E quem faz isso é a Maria Luísa. Boa noite, gente. Vou pedir agora que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, que vocês esvaziem a cabeça, tire todo o trabalho, tudo que você fez hoje da sua cabeça, todos os pensamentos da correria do dia a dia, para que sua mente seja limpa, para verdadeiramente receber a palavra. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que não agrada ao Senhor, toda tristeza, toda angústia. Mais uma vez inspira coisa boa, unção do Espírito Santo, fé. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que está te impedindo de proclamar, que está te pedindo de esperar em Deus. Mais uma vez inspira coisa boa, gratidão, luz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá impedindo o Senhor de fazer morada, que tá te impedindo de se entregar verdadeiramente à palavra. Hoje eu peço ao Senhor que esse encontro, que essa noite seja abençoada, que Ele se revele no meio de nós, que tudo que cada um aqui precisa ouvir,
que Ele coloca na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje. A espera em Deus. Muitas vezes, a gente pede tudo que a gente quer e a gente não espera. Igual um filho ansioso, que você vai lá, você pede tudo para seus pais e aí você nunca espera. E a gente tem que prestar bastante atenção nos sinais de Deus. Porque a gente sempre fica pensando, nossa, eu rezo para que isso aconteça todos os dias, mas nunca acontece. E nem sempre tudo que a gente vai pedir vai chegar. E é por isso que a gente precisa prestar atenção nos sinais de Deus. Porque Ele vai te mandar sinais para te falar se aquilo que você deseja é realmente da vontade dEle. Porque se não for da vontade dEle, nada vai acontecer. Mas se for, só vai acontecer no tempo dEle. E nós temos que ser pacientes. Porque o tempo de Deus pode demorar dias, meses, anos. Mas vai ser no tempo dEle. E essa espera vai valer muito a pena. Porque os planos de Deus para você são muito maiores e melhores do que você pode imaginar. Amém? Agora, nós estamos agora aqui no presente com o Senhor. Luna, deixa a palavra com você, viu? Muito obrigada. Que coisa mais linda, meu Deus, muito fofa. Eu vou abrir aqui então para começar a nossa conversa. Eu realmente quero que seja uma roda de conversa. Eu quero que, enquanto vocês vão se conectando com o que eu vou falando, levanta a mão. Fala, Luna, que coincidência, eu vivi isso também. Então vamos conversar, vamos fazer uma roda de conversa de amigos aqui mesmo, para vocês também trazerem as transformações que também foram feitas na vida de vocês por meio dele, tá? Vou começar com uma frase que me impacta muito e ela ressoa muito na minha vida e ressoa muito com a minha história também, vocês vão entender o porquê, que é essa frase, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E eu escolhi ela por um propósito. E vocês vão entender ao longo aqui da nossa conversa, né? O porquê do impacto dessa frase, né? O porquê da força dela. E tem algumas pautas aqui, então, para eu me organizar, é mais para mim do que para vocês, tá? Mas sobre mim, né? Começando aqui um pouco contando da minha jornada e de quem eu sou e de quem eu tenho me tornado. Eu gosto de falar que isso foi algo que foi uma transformação muito grande para mim, tá? E aí, contando brevemente minha história, para não estender muito. Eu nasci de pais muito novos. Meus pais eram adolescentes quando eu vim ao mundo. Eles tinham um namoro muito curto na época, então foi um susto, né? Então, meu pai tinha 17 anos e minha mãe tinha 21. Então, não foi algo que foi planejado por eles, né? De forma alguma. Mas eles me escolheram me ter, eu sou muito grata por isso. Mas quem me deu o dom da vida foi Deus. Então, eu sempre falo na minha trajetória, e isso foi algo que eu ressignifiquei muito também ao longo do tempo, que eu posso não ter sido planejada por eles, mas eu fui planejada por Deus, né? Então, antes mesmo deles pensarem em me planejar, ou planejar ter filhos, ou planejar construir uma família, Deus já tinha uma história para mim, né? Deus já tinha preparado algo para mim, muito maior do que eles poderiam imaginar também, né? Eles tiveram a escolha de me ter, e graças a Deus eu estou aqui hoje, mas essa semente que foi plantada foi uma semente que realmente veio dele, né? Foi um direcionamento dele, foi um propósito dele. E é esse propósito que eu vivo hoje, né? Esse propósito que eu venho trazendo mesmo, internalizando dentro de mim. E um ponto, né, que eu tenho, assim, nesse caminhar, nessa jornada com Jesus, e que eu vou falar que não foi uma jornada fácil, que eu tive muita inconstância ao longo dos anos. Eu comecei a ter constância mesmo com Deus tem uns 2 anos, então eu vivia ali, ia à missa, mas não entregava verdadeiramente. Então, eu tive muito esse momento de ir e vir, né, do quente e frio. Então, eu tinha uma relação muito boa e depois acontecia alguma coisa, eu falava, mas será mesmo que Deus vai estar me dando isso? Será mesmo que Ele vai estar colocando esse desafio na minha vida? Então, toda jornada que eu tive com Ele, eu entendi que a gente precisa dar um primeiro passo. E que esse primeiro passo, que é o da entrega, ele é bem difícil de dar.
Porque a gente vai passar por muitas provações, a gente vai passar por muitas transformações. E a gente precisa ser muito forte para conseguir continuar nessa jornada. Porque para ele moldar a gente da forma que ele quer, a gente precisa obedecer. E a gente precisa respeitar. Então eu não posso resistir ao que ele está me dando, né? E de certa forma, ao longo ali da minha jornada, né, eu resisti muito à vida que ele me deu. Então a vida se passava por mim. Eu não tomava decisões, eu não tomava escolha. Eu me prostrava, né, diante a muitas coisas. Eu me adormecia em algumas situações e eu deixava a vida passar por mim, né? Então a vida passava através de mim. Isso significava que Deus também passava por mim. Ele passava por mim, mas eu não me conectava verdadeiramente com ele. Ele estava sempre indo e vindo e tentando fazer algo ali, mas eu não estava conseguindo me conectar, eu não estava conseguindo enxergar. E aí eu entendi que a maior prova da existência de Deus é apenas a nossa existência, a minha existência. Então, que só o fato, né, e aí a gente volta ali, que antes mesmo de formá-lo, né, a maior prova da existência dele é a nossa existência. É o simples fato de ter nascido. É o simples fato de estar aqui hoje. É o simples fato de conseguir falar, de conseguir verbalizar. E de deixar ser moldada. E esse foi talvez o trajeto mais difícil que eu vivo até hoje, que é não ter controle, de permitir ser moldada, de permitir receber as bênçãos dele e os desafios também, e falar, eu vou sustentar o que você está me dando. Então a gente precisa permitir o Espírito Santo agir também. E muitas vezes que o Espírito Santo ele chega para agir na gente, não vai ser de uma forma leve, não vai ser calmo, não vai ser de uma forma, não vou falar amorosa porque é sempre amorosa, mas é desafiadora. É desafiadora. Porque às vezes para a gente conseguir se conectar verdadeiramente com Deus, a gente precisa levar em alguns momentos alguns tapas da vida. Eu preciso realmente viver alguns desafios para eu voltar e falar, eu não consigo sustentar sozinha. Tá difícil. Tá difícil sustentar sozinho. Então, Deus encoraja a gente permitir que o Espírito Santo nos molde. E eu fui moldada de várias formas. Na forma de vestir, na forma de falar, na forma de agir, na forma de respeitar a minha própria vida, né? De respeitar quem eu sou. E para a gente conseguir estar cada vez mais próximo dele, eu preciso permitir ser moldada. E uma das mais incríveis situações é pensar que eu vim, e minha avó está aqui, minha avó está de prova, a gente veio de uma família muito humilde, e eu presenciei tudo de perto, a minha família conquistou tudo do zero, eu vi meu pai formar, eu vi meu pai comprar o primeiro carro, eu vi meu pai comprar a primeira moto, eu vi a minha família deixando de comprar coisa para eles para dar para mim, eu vi momentos desafiadores financeiros, eu vi abertura de mão, e dentro daquela casa, que era uma casa simples, tinha tanto amor. E uma das principais fontes que a gente tinha de amor foi porque essa senhora Sueli aqui, ela sustentou muito. A gente brinca que ela tem conexão direta com Jesus. A gente brinca não, porque é verdade. Se ela pega um telefone e liga, não tem prece que não é atendida, minha gente. Não tem prece que não é atendida. Então, eu entendi que Deus ele é especialista em transformar simples terrenos, uma simples obra, em uma obra valiosa. Então, eu comecei ali a me sentir em alguns momentos até um fardo, porque meus pais se impediram de viver muitas coisas por ter me tido muito novos, né? Pensa, 17 anos, eu tenho 27. Quantas coisas eu vivi e quantas coisas eu pude viver
e que ele teve que abrir mão de muitas coisas, eles tiveram que abrir mão de muitas coisas, e de me sentir um fardo, para entender que não. Existe uma obra sendo feita, existe uma obra sendo moldada, existe uma obra sendo construída. E nos momentos mais simples, nos momentos mais desafiadores, nos momentos que realmente a gente precisava ali de um direcionamento, era a ele quem a gente buscava. Sempre foi a ele que a gente buscava. Mas eu sempre tive essa fé um pouco fria. Uma hora ia, uma hora não ia, uma hora ia, uma hora não ia. E foi em 2 anos que realmente isso tudo mudou. E que foi se tornando mais desafiador. Porque é muito fácil quando a gente não tem uma conexão forte com Deus. As coisas passam por nós, a gente não se importa em errar, a gente não se importa em pecar, a gente não se importa em fazer mal para os outros. Não tem o Espírito Santo moldando a gente, falando no nosso ouvido, você não pode falar isso aqui mais não. Você não pode fazer isso aqui mais não. Isso aqui está longe do seu caráter. Não tem ele falando com a gente. Então fica muito fácil viver. Fica muito fácil caminhar com pessoas ao nosso lado que não nos leva para mais próximo dele. Fica muito fácil abrir mão de ir à missa, de conversar com ele, para sair, para ir para a festa, para encontrar com pessoas que não vão te acrescentar em nada. Fica muito fácil. Porque aí quando a gente começa a caminhar com Deus mesmo, a gente abdica de muita coisa. E a gente tem que sustentar. E aí não tem volta. E aí você entende que você está sendo moldado. Você está sendo cuidado. Porque ele não deixa obra nenhuma inacabada. Se ele começou, ele vai terminar. E por mais que em algum momento você vire e fale, tá difícil, eu não consigo mais. Em algum momento ele vai voltar. Ele te pega pelo braço de novo e fala, você vai vir? Porque eu comecei, eu vou terminar? Eu não vou deixar obra nenhuma inacabada. Ele é especialista em pegar pessoas que não querem se expor e colocar essas pessoas à prova. Eu vou ficar escondida. Eu não vou falar. Eu só quero viver aqui, dentro de casa, lendo você, conversando com você. Não quero falar, eu não quero me expor, eu não quero me abrir. Eu nem tenho dom para isso. Quando eu comecei o Café com Luna, que é o meu daily, que foi contando meu primeiro testemunho, assim, que eu vivi com Santa Terezinha, eu não vou entrar muito em Santos aqui, porque eu sei que é um grupo ecumênico, mas só para contar um pouco de como que foi, né, essa questão de falar, eu comecei a receber vários relatos das meninas falando que elas foram realmente tocadas pelo que eu estava falando. E eu não me sentia merecedora e digna de falar sobre Deus. Estava tão recente, tinha 2, 3 meses que eu tinha começado a realmente a caminhar ao lado dele, a ler ele todo dia, a viver os mandamentos. Tinha muito pouco tempo. Eu não me sentia merecedora. E eu lembro dele conversando comigo à noite. Que ele ia sustentar. Que era para eu continuar falando. Que era para eu continuar tendo coragem. E é difícil. Ainda é muito difícil. Eu ainda estou aprendendo. A Dani quer falar alguma coisa? Não, apertei errado. Desculpa. Ah, então tá bom. Perfeito. E aí a gente parte para essa também. Que é essa outra frase que ressoa muito com o que eu falei agora, né? Então eu não me sentia merecedora. Eu não via motivos para ser escolhida. E ele olha pra gente, ele não vê motivos para não nos escolher. Mas eu errei, mas eu caí, mas eu pequei. Mas ele começou a obra. Como que ele não vai sustentar a jornada, a trajetória, a promessa? Ele não vê motivos para não te escolher. A gente erra, a gente peca, a gente fofoca, a gente conversa, a gente fala dos outros,
Todo momento a gente está fazendo alguma coisa ali. E ainda assim ele não vê motivos para não nos escolher. E talvez os momentos em que a gente se sente mais em silêncio, que a gente vive o deserto, o silêncio ali, que eu tô vivendo, tô cada vez mais conectada com Deus, eu vivi muito isso. Mas eu tô todo dia na Bíblia, eu tô rezando de madrugada e eu não tô escutando nada. É um silêncio esturrecedor. Conversa comigo, me dá uma resposta. Olha o controle de novo. É querer controlar até quando ele me dá sinal. Amanhã, até meio-dia, se você não me responder, eu vou tomar essa decisão. Até isso a gente quer ter controle. E ele continua em silêncio. E esse é o período mais difícil de aprendizado. O meu primeiro silêncio que eu tive de Deus foi quando eu fiz o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias. Gente, como foi difícil. Eu tive que chamar minha avó. E esse jejum é um jejum que a gente não conta que você está fazendo, né? Você não pode contar. Eu falei, Jesus vai me perdoar. Minha avó, eu preciso dela. Tava difícil. Quinto dia, 21 dias, quinto dia, tava difícil. Porque você vai recebendo também provações ali o tempo inteiro. E ao longo do jejum, Deus pedia para eu ceder mais coisa. Você vai deixar de fazer isso, você vai deixar de escutar isso, você vai deixar de fazer aquilo. E eu fui entregando. Chegou um momento que eu só ficava em casa. Era trabalho, casa, porque senão não podia refrigerante, não podia doce, não podia música mundana, não podia ver TV, não podia nada. Mas o que ele estava tentando me mostrar? Que muitas das vezes a gente utiliza de todos esses recursos. A gente vê vídeo no YouTube, a gente vê vídeo no TikTok, a gente vai se distrair de alguma forma, a gente vai comer um doce, a gente vai tomar um refrigerante, e a gente está se dispersando. Ele queria a atenção toda ali, e ele precisava dessa atenção toda ali. E ele precisava me ensinar sobre o silêncio. Que não é que eu estava sozinha, ele estava lá o tempo todo. Só que eu não estava conseguindo ver, eu não estava conseguindo ouvir. Eu não estava entregando verdadeiramente, porque eu ainda tinha distração. E aí começou a acordar de madrugada. Ia orar de madrugada. E entregar. 14º dia. Água, pão, mais nada. E você vai sentindo que ao mesmo tempo que você está incompreendida no mundo, ali para as pessoas, mas você está sendo tão compreendida por ele. Ninguém te entende. Por que você está fazendo isso? Mas por que você não está bebendo? Mas por que você não está saindo? Mas por que você está deixando de fazer isso? Mas por que? Ninguém entende, todo mundo começa a te questionar. Ficou doida. Em 14 dias, você fazia isso, isso e aquilo, agora você não faz mais? Não. Não faço. E vale a pena. E aí você vê que vale a pena. Você vê que a entrega, ela é recompensada. Eu cheguei no 21 dias. Cheguei no último dia e eu chorava. Gente, o que eu chorava. Eu me senti uma nova pessoa. Parecia que eu fiquei 2 anos perdidas, perambulando na vida. Sem ter direcionamento e ao mesmo tempo querendo controlar tudo. Sem ter controle de nada. Tomando decisões ruins, tomando decisões erradas. Eu podia escolher A e B, eu escolhi a pior. Eu não pedia direcionamento, eu não perguntava.
Eu não esperava, eu não tinha paciência, eu queria controlar tudo. Então, até nos momentos que a gente imagina que a gente não está sendo escolhida e que ele não está ali, ele vai olhar para a gente e ele não vê motivo algum para não nos escolher. E aí chegou a segunda parte mais difícil. Como que eu honro tudo que eu estou recebendo? Como que eu consigo me manter nessa constância? Porque se eu for procurar na Bíblia citações sobre disciplina, eu vou achar várias. Obediência, eu vou achar várias. Sabedoria, só provérbio fala só sobre sabedoria. Eu vou achar várias. Então, como que eu consigo honrar ele no meu dia a dia? Como que eu consigo não fazer o meu devocional, a minha leitura, ser um fardo que eu tenho um horário programado para fazer e ser realmente uma entrega? É no dia a dia. Sabe por que Jesus foi um ótimo líder? Um dos melhores de todas as nações? Não foi porque ele criou discípulos e ele até mudou o temperamento de discípulos. Quem tem um pouco de temperamento de Pedro aqui? Eu tinha. Nervosa, estressada, impulsiva. Não foi porque ele formou bons discípulos, mas porque ele era autogerenciado. Ele se autogerenciava o tempo todo. Ele tinha que ser um exemplo para as pessoas honrarem a trajetória dele e verem ele como um bom líder também. Ele tinha que seguir os mandamentos. Ele passou 40 dias no deserto com o diabo e não caiu, porque ele sabia de cor e salteado a Bíblia inteira. Um bom líder só é um bom líder porque ele sabe se autodisciplinar. Como que a gente honra a Deus no nosso dia a dia? Nos autodisciplinando. Quando eu falo que eu vou fazer algo amanhã, eu não vou fazer daqui 2 dias. Quando Jesus fala eu vou curar, ele não cura. Quando Jesus fala eu vou abrir essa porta, ele não deixa de abrir. Quando ele fala que eu vou fazer isso amanhã, ele não deixa de fazer. Ele honra com a palavra. Então, a melhor forma da gente honrar no dia a dia, mais do que estar sempre, óbvio, ir à missa, fazer o nosso devocional, rezar o terço, fazer jejum, fazer novena, é nos autogerenciando o tempo todo. É honrando o tempo que ele me deu. Porque você lembra lá no início, que a gente era apenas uma sementinha que não foi planejada pelos nossos pais, mas que ele nos planejou? Ele me deu a carne, ele me deu o espírito. E eu tenho que honrar esse presente que ele me deu, que é a vida. Então eu cuido do meu corpo, eu me alimento bem. E não é ser fitness. Não é ter o corpo da modelo da Victoria's Secret, não é sobre isso. É sobre cuidar da casa que ele te deu. Não só com alimentos, mas com o que você escuta, com as pessoas que estão à sua volta, porque elas te moldam, elas podem te levar para um bom caminho, elas podem te levar para um mau caminho. É cuidando das minhas relações, do meu espírito. É cuidando do que ele me deu. Ele me deu o meu trabalho, então eu vou trabalhar bem. Então eu vou entregar verdadeiramente. Ele me deu a minha família, eu não escolhi, ele escolheu por mim. Então eu vou honrar minha família. Ele me deu meu relacionamento, então eu vou honrar meu relacionamento. E outra forma de honrar, e aí foi a mais difícil de aprendizado, eu acredito para todo mundo que é ansioso aqui, eu sou super ansiosa, é estando no momento presente.
Gente, como é difícil. Quando eu era mais nova, eu fazia aqueles, a Rafa vai lembrar, aqueles cadernos de manifestação. E eu colocava data. Agosto de 2022, eu vou viver tal coisa. Setembro de 2021, eu vou viver tal coisa. Ah, se não acontecia. Se alguém me pergunta hoje pra mim, Luna, o que você vai fazer ano que vem? Não sei. Eu abri mão do controle. As coisas não acontecem no meu tempo. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não coloco data para acontecer. Não sou eu que domino isso. Então eu deixo o meu passado de lado, eu me perdoo pelo meu passado, pelos erros dele, por quem eu fui, pela forma que eu me cuidei, pela forma que eu não me amei, pela forma que eu não me entreguei verdadeiramente a ele. Eu deixo o futuro, essa ânsia de viver coisas ali na frente. Amiga, pode falar. Eu me identifiquei muito com o que você falou, porque eu acho que muitas vezes a gente se priva de viver o novo com Jesus, com Deus, porque a gente tem vergonha e medo do passado. E de tipo assim, Exatamente. eu fiz isso, aquilo, ou eu tenho estado X, Y, Z, e aí meio que como uma desculpa mesmo para viver ainda mais profundamente com Deus. Exatamente. E esse perdão, porque ele, qualquer coisa que você for falar com ele, conversar com ele, gente, ele tá de braços abertos esperando os filhos dele. Ele tá de braços abertos para receber os filhos dele. Em qualquer momento. Esse perdão vem da gente. E a gente fica constrangido porque é um amor tão genuíno que constrange mesmo. Como que eu posso ter vivido tantas coisas, posso ter feito tantos erros, posso ter caído tantas vezes e ainda assim você me ama? E ainda assim você me aceita, e ainda assim você continua a trabalhar nessa obra que você começou ali quando eu era uma semente. E você não desiste. Esse perdão vem da gente. É libertar desse passado e entender que hoje eu fui transformada por ele. Eu fui moldada por ele, né? Eu fui cuidada por ele. E o presente, ele é muito importante. Então, quando eu olho hoje, e aí vou contar para vocês curta, breve história também. 2 anos atrás foi quando eu recebi uma primeira promessa de Deus. 2 anos atrás. Vim para São Paulo, eu moro em São Paulo hoje. Eu vim para São Paulo 2 anos atrás. Eu estava numa outra empresa, eu estava num outro relacionamento. Primeira vez que eu vim para São Paulo, não conhecia a cidade. Fui embora, maravilhada. Sabe quando você sente algo? Eu senti alguma coisa diferente. Eu não tinha me conectado assim com. Eu sou de Divinópolis, mas morava em BH. Eu não tinha me conectado assim com BH. BH foi um trampolim, mas não foi uma cidade que eu me conectei verdadeiramente. São Paulo, não. Eu vim aqui a primeira vez, eu falei assim, eu vou morar aqui. Eu voltei pensando isso no avião. Eu olhava assim as luzes e falava assim, eu vou morar aqui. Setembro de 2022. Cheguei em BH, fiz um vídeo nos meus melhores amigos. Quem me segue, e quem não me segue, tá lá no meu Instagram, é o primeiro Reels fixado ali no meu perfil, tá? Tem contando a história e mostrando toda a linha do tempo. Setembro de 2022, postei nos meus melhores amigos. Gente, eu amo São Paulo. Eu tenho certeza que meu futuro tá lá. Eu vou morar lá um dia. Mas enquanto isso não acontece, eu vou viver o presente. Eu vou viver o aqui e agora. Eu não adiantei a minha promessa. Eu não tentei viver São Paulo instantaneamente, não fiquei barulhando meu pai para falar, eu quero mudar amanhã, eu quero mudar semana que vem, eu quero mudar daqui a um ano. Não, eu entendia que tinha coisas que eu precisava viver ali. E ele trabalhou tão bem em mim, porque se eu tivesse vindo há 2 anos atrás, eu teria me autodestruído. Eu não teria aguentado, eu não teria suportado saudade, eu não teria maturidade emocional para lidar com a cidade, eu não teria maturidade emocional para ficar distante da minha família.
eu não conseguiria ter nenhum controle físico e mental para viver essa cidade. Agosto do ano passado, ele me trouxe para cá. Inesperadamente, tá? Foi coisa assim, 2 semanas. Pai, tô mudando. Como assim? Mas você vai ficar longe? Eu vou ir. Vim a trabalho. E aí eu tinha duas empresas que eu passei em 2 processos seletivos. Foi na XP e no G4. E a XP eu desisti no meio do caminho. Ela não vai ser lá, não. É no G4. E foquei. Eu estava nas últimas etapas do processo seletivo do G4, então eu não tinha passado efetivamente. Eu tinha passado na XP já, e eu falei, não. Eu falei, vou pro G4. E foquei. Corajosa. 2 semanas, malas, mudança, tudo dentro do carro. Eu e meu pai de madrugada vindo para São Paulo. 2 semanas. Eu não consegui nem raciocinar o que eu fiz. Entrei no G4. Agosto de 2024. Vivi ali 2 meses de G4. E aí eu posso falar isso com propriedade hoje. E aí eu posso contar o testemunho da Carta de São José outro dia, mas foi lá que eu conheci realmente o relacionamento que ele preparou para mim. Se eu tivesse ido para XP, e se eu tivesse mudado há 2 anos atrás, se eu tivesse mudado há 1 ano atrás, e se tivesse ido em uma outra época, isso não teria acontecido. Outra promessa. Porque eu fiz a carta em abril de 2024. E aí, 1 semana antes de mudar para São Paulo, eu fiz outra. Eu falei, ó, já que você tá me levando, tem que ser lá, né? Porque agora em BH não tem como mais. Vai ter que ser lá. E eu esperei. Eu vivi o presente. E aí Jeremias fala, pois será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. O que Jeremias traz dentro dessa palavra? Eu não tenho medo. Mas Luna, cidade agitada, mas você vai ficar longe, mas você vai sozinha, mas você não conhece ninguém, tá tudo bem. Mas como que vai ser? Muito caro o aluguel, e tá tudo bem. O sustento não vem de mim. A gente não se preocupa com o calor, a gente não preocupa com a seca. Pode vir. Nada deixa de dar fruto. Não é no nosso tempo. Não é em agosto de 2022. Não é em novembro de 2024. Mas não deixa de dar fruto. E sim, se me falar daqui 1 ano, o que você quer? Eu falei, eu não sei se eu quero estar aqui, eu não sei se eu vou estar em Nova York, eu não sei onde eu vou estar. Eu não faço ideia do que vai ser. Porque eu estou respeitando o processo. Eu aprendi a amar o processo. E é meio estranho isso, né? Porque as pessoas te perguntam, todo mundo tem plano de tanta coisa, né? Ah, eu vou casar com tantos anos, vou ter filho com tanto, vou ter... Há 2 anos atrás eu era assim. Tinha controle de tudo. E eu sempre quis ser mãe nova. Eu achava que com 27 anos eu já estava casada com um filho. Certeza absoluta. Tenho 27 anos hoje. E a gente aprende a respeitar o processo. E a amar o processo. Porque eu sou moldado o tempo todo. E que bom, né, que a gente é moldado o tempo todo. Que bom que a gente consegue viver bem o presente. E aí esse momento, que é esse momento que a gente entra nessa preparação, pode parecer às vezes que é um ambiente sem resposta.
Que tudo que a gente escutou é aquela promessa de 2 anos atrás, vai mudar para São Paulo. Vou mudar para São Paulo, setembro de 2022. E depois, silêncio. Nunca mais escutei de São Paulo, nunca mais pensei em São Paulo. Ouvi lá 2 anos atrás. E se eu tivesse tentado acelerar esse processo? Quantas coisas eu impediria de ter vivido? Ou quantas coisas eu abriria mão também de viver? Ou quanto eu teria sido machucada ao longo desse tempo, porque eu acelerei um processo. Eu não tinha recurso para vir antes. Eu precisava ter sido preparada ao longo desses 2 anos. A todo momento, o mais importante é a gente perceber essa presença constante de Deus ao nosso lado. Porque ele não deixa de estar quando ele está em silêncio, muito pelo contrário. Ele está do nosso lado o tempo todo. Ele nunca vai observar de longe. Ele sempre vai estar ali. Vivendo tudo. Sua ansiedade, seu medo do futuro, o receio que você tem do seu passado, o seu não merecimento, você achar que você não merece, você achar que você não merece ser escolhido. Ele está lá o tempo todo. E o processo, ele já vai fazer parte da promessa. O processo, ele já faz parte da promessa. E eu amo falar isso, porque isso é a maior verdade da vida. Esquece tudo que você acredita sobre realização de sonhos. Porque para Deus existem 3 coisas muito simples, 3 palavras. Sim, não, ainda não. Sim, não, ainda não. Sim, eu vou fazer isso acontecer. Não, isso não é para você. Ainda não, você não está preparado, você não está preparada para viver isso. Sim, não, ainda não. E quando a gente recebe o não, mas dói. Como dói no coração, como a gente fica, mas como assim? Mas por que não? Mas o que está acontecendo? Essa porta está se fechando e eu achei que ia ser a minha vida inteira, eu ia viver aqui. Não, não é aqui que eu te quero. Não é aqui que eu planejei para você. Eu não coloquei essa semente para viver isso. Te coloquei para dar fruto. Te coloquei para ser grande. Não. Porque quando a gente recebe o sim é muito bom, né? Muito bom. Ô, beleza. Que delícia, a porta aberta. Sim, 2 semanas depois, fiz novena, tive o resultado. Isso aconteceu comigo, tá? Foi maravilhoso. Fiz uma novena de Santa Terezinha das Rosas, terminei a novena, 2 dias depois recebi um buquê. Oxe, que beleza. Então a resposta tá aí, então tá tudo certo. 2 dias depois, nunca tinha acontecido comigo. Fiz outra novena, não teve o mesmo resultado. Fiz outra novena, teve o mesmo resultado. Nossa, como não dói. Mas quando a gente recebe o sim, a gente comemora, né? A gente agradece. A gente vai à missa. E o não, como é desafiador. Como é difícil agradecer o não. Como é difícil agradecer a porta fechada. E eu ainda não é aquela ânsia, né? Mas quando? Me conta aqui um pouquinho como que vai ser. Me dá só uma palhinha ali do futuro. Mas vai acontecer assim? Eu vou viver isso? Vai ser dessa forma? Como é difícil. E o que a gente precisa aprender é que, independente das respostas que Deus nos dá, de qualquer uma delas, é porque ele consegue enxergar para onde que a gente vai. A gente não. Por isso que daqui a 1 ano eu posso não saber exatamente os meus próximos passos, como que vai ser, se eu vou estar aqui, se eu não vou estar. Mas ele sabe. E é mais importante ele saber do que eu. Quem já não buscou resposta em carta, vou numa terapeuta, vou numa taróloga, vou no... Sei, quem é ansioso gosta de saber tudo isso. Que medo de viver o presente. Que medo de encontrar o que você não quer.
Que medo de não entregar 100% a Deus. Que parece inseguro, né? Ter resposta parece ser tão mais seguro. Saber exatamente os próximos passos parece ser tão mais seguro. Não é, não? Não é, não. Que ele vai honrar quem honra ele. Quem respeita o tempo dele. Quem obedece a ele. Então, esse é o maior aprendizado. É ter paciência. E aí, a gente deixar ele nos moldar, assim como o oleiro faz com o vaso. Como eu adoro, eu simplesmente amo essa citação. O que o oleiro faz com o vaso? Pega um pedaço de barro, coloco em cima ali do prato, né? E vou moldando com a mão, passando água, vou moldando com a mão, passando água, vou moldando com a mão. O vaso racha no meio. O que o oleiro faz? Ele descarta o vaso? Ele joga fora? Não. Ele continua moldando até o vaso voltar para a forma que ele estava. É exatamente o que Deus faz com a gente. A gente precisa confiar no processo. Porque o oleiro, ele não vai consertar o vaso em 2 segundos. Vai demandar tempo, às vezes ele vai ter que começar de novo, mas ele não desiste do processo. Que sejamos como o vaso de barro que o oleiro tem na mão. Que a gente pode machucar, a gente pode se cortar, a gente pode ter cicatrizes, mas que a gente sabe que tem uma mão que não desiste da gente. De forma alguma. E esse foi, sem sombra de dúvidas, o maior aprendizado que eu tive nesse meu caminhar com Deus. Se eu posso dar minha contribuição de 2 centavos. Porque eu ainda estou aprendendo, eu ainda tenho muito que aprender. É que a gente realmente respeite o processo e confie que esse amor é um amor incondicional, que muitas das vezes a gente não está nem preparado para receber. É isso. Alguém quer falar alguma coisa, trazer algum relato? Eu quero muito. Diga, Dani. Gente, que lindeza você, viu? Claudinha, o que é isso? Aqui, me desculpe, quantos anos você tem? 27. Pois é, como é lindo ver os jovens falando de jejum. Falando de pessoas que convivem, e de meios que a gente tem que sair, e de roupa, meu Deus, que lindeza isso. Que bom que você descobriu tão jovem. É um Obrigada, privilégio. Dani. Eu acho que eu demorei ainda, tá? É. Quem E dera você se tá tivesse sido colocando, antes. e colocando em prática, sabe? Que testemunho assim, maravilhoso, porque você foi colocando a Bíblia, né? O nosso manual de instrução, que eu costumo dizer que a Bíblia é nosso manual de instruções, com o nosso dia a dia, Sim. né? Que não quer dizer que nós não vamos ter tribulações, isso que a gente fala aqui nos encontros, que quanto mais a gente segue ao Senhor, que a gente se dedica a Ele, as tribulações vêm mesmo, né? É. Mas, assim, que lindo testemunho de jovem falando tudo isso. Nossa, que exemplo. Né, Claudinha? Parabéns mesmo. E quando você vem falando assim, das pessoas que a gente convive e tudo, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, Exatamente. né? E enquanto você falava de várias coisas aí, eu, pessoalmente, né, tenho vivido algumas coisas e prestando atenção, e você falando como a gente preocupa agradar o homem e não ao Senhor. Quando a gente vem do constrangimento, até que a Rafa falou, né, do passado, do futuro, eu acho que muitas das vezes a gente tem medo de não agradar o homem, da gente ser julgado com o nosso comportamento perante a igreja, perante o Senhor, e o homem não gostar, né? E nós estamos aqui para agradar a quem? É verdade. Né? Que lindo o seu desprendimento, deixar que o Senhor te leve,
Hoje eu tive na minha mentoria e falou muito disso, sabe? Dos sinais que o Senhor dá pra gente, o que nos impede de ouvir os sinais dele. E foi tudo que você disse, né? E o tempo que a gente tem para ele, a hora que você veio falando isso, foi até um dever de casa que nós tivemos hoje. A gente tem hora para ir para o médico, para abrir a loja, para fechar a loja, para conversar com o fornecedor, funcionário. Cadê o tempo que a gente para, assim, para ele mesmo? Porque muitas vezes faz o devocional, faz o momento de leitura da Bíblia, para uma oração, mas a gente não está inteiro ali. Exatamente. Tem esse momento, mas não está inteiro. Isso foi uma carapuça que serviu para mim hoje, enquanto nós tínhamos a aula. Acho que é obrigação, né? Tá ali, eu tenho que fazer. Para dar check só nas tarefas que têm que ser feitas, sabe? Então, assim, muito obrigada pelo seu testemunho. Na verdade, para mim foi uma catequese, né? Não foi testemunho, não, foi catequese. Lindeza demais. Olha, você é a cara do nosso grupo. Volte sempre que você puder. Nosso grupo acontece todas as segundas, de 8h30 por volta de 9h30. Seja muito bem-vinda, viu? Eu falei que ela vai ter que voltar, porque ela tem que contar sobre o testemunho de São José. Eu tenho, no mínimo, umas 4 histórias interessantes aí ao longo do caminho. Você já vamos. Não, já vou combinar com ela. Vó, você quer falar, Sussu? Sussu? Você tá no mudo, vó. Vó. Você tá no mudo. A avó não vai conseguir ligar, porque é de orgulho. A avó deve estar assim, para explodir de orgulho. Pronto. É porque estava fechado meu microfone. É para explodir mesmo, é para explodir de orgulho, porque, para mim, ouvir isso, né, de uma neta, em pleno século XXI, onde estão todos aí nas baladas da vida, né, e não se preocupando com o futuro, nem se preocupando com nada, e quando fala que eu tenho essa mesma sensação de que não mereço tanto que eu tenho, que eu não fiz por merecer. Mas acontece que quando o passado da gente nos condena, o presente nos redime. Então, o que importa é o hoje, não é o que passou. O que foi no passado foi momentos, talvez, de distrações, de oportunidades e essas coisas. Agora, o importante é o hoje. Com o hoje você se redime, né? E isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz, porque desde 2009, nós temos um grupo que chama Mães que Oram por Seus Filhos. E a Luna foi criada como nossa filha, né? Não foi neta. Para mim, eu não era neta, é filha. Então, é a filha que eu tenho. Tenho 2 homens e ela, né? Então, a gente tem esse grupo desde 2009, que a gente reza pelos filhos toda segunda-feira, 5h. E assim, é muita bênção que a gente recebe. E nossa família foi muito agraciada, a Luna é prova disso. Muito. De onde nós saímos e é onde nós chegamos, né? E essa sensação, quando ela fala de que a gente não merece, tem dia que dá essa sensação mesmo. Eu estou vivendo assim tão plena que eu penso, nossa, mas eu não fiz por merecer. Mas não é o merecimento, não. É porque Deus é amor. Ele é amor. Onde há Ele, onde Ele está, quando você se abre para Ele, Ele entra e faz morada. Aí ele faz. Então, tudo isso é misericórdia, é a misericórdia. Domingo agora nós comemoramos a misericórdia, o Domingo da Misericórdia, né? Isso é o que ele tem por todos nós. Ele é pai. Eu gosto de brincar que eu sou filha do dono do mundo. Sou filha do dono do mundo, eu me acho, né? Porque Deus é pai, e pai só quer amor. O que o pai quer para o filho? Amor, né? Então, cultivem isso, vocês que estão aí, vocês que são mais jovens, eu já estou com 70 anos, vocês estão começando aí na jornada de vocês, o caminho é esse, não existe outro, e tenham certeza de que Ele cuida e cuida bem, e não é pouco não, é muito, e não precisa pensar que é pouquinho que Ele vai te dar só um remedinho, que não é não.
ele vai cuidar e ele dá, todo o amor que ele tem. E é igual para todo mundo. Para aquele que não está aqui agora, que ainda não chegou a hora dele, e para quem já está e já chegou a hora, né? Para quem já o encontrou, abriu as portas do coração e deixou ele entrar, e para as pessoas que ainda estão no vazio procurando. Porque quando você está procurando as coisas em outros lugares, é porque o vazio está lá. Tem um buraquinho lá dentro que precisa ser preenchido. Enquanto ele não for preenchido com o amor de Deus, você estará procurando outras coisas. Então, que bom de ver vocês aqui, essa turma jovem, né, participando. Me deixa muito feliz. É que nós estamos no ano da esperança. Então, nós somos peregrinos da esperança. Então, nós nunca podemos perder a esperança. Caiu? Levanta. Ele te dá a mão. Não tenhas medo. Eu estarei contigo todos os dias, até o fim do tempo. Né? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para que vocês continuem, viu? E eu terei maior prazer em estar com vocês. Ah, vovó, amém, amém, maravilhosa. Tá vendo, né, gente? Eu não sou nem 1% ainda do que ela é com Deus, mas eu tenho um belo exemplo em casa. Muito bom. Amiga, quero agradecer você, Dani, Claudinha, todo mundo também que está aqui presente. Muito obrigada pela oportunidade de falar e de ser escutada também, de dividir um pouco com vocês essa trajetória linda. E quero que também nos próximos eu esteja aqui presente com vocês para escutar vocês, para aprender com vocês, que ainda tem muita coisa para aprender aqui. E seu Instagram, você vai continuar falando. Todo dia você fala um pouquinho disso, né, amiga? Se você quiser passar para quem te conhece. Vou colocar aqui no chat, @LunaClementino. Ó, o Henrique quer falar e tem mais uma pessoa também. Quem foi? Depois Era a minha gente avó. coloca Ah, era sua avó? Ah, Acho que não é verdade. isso. Pode... Tá. Depois a gente coloca o Insta dela também lá, Rafa, no grupo. Falar aqui rapidinho. Nossa, Luna, eu já te acompanho, já te sigo aí nas redes sociais. Realmente você é uma referência. E você foi falando, assim, veio o testemunho do meu dia, assim, hoje. Assim, aconteceu várias coisas no trabalho que eu fui, né, que eu pensei mesmo em desistir, assim, sabe? E aí Deus veio, assim, me deu um sacode, né? Tipo assim, você tá no lugar que eu te coloquei. Então, foi realmente seu testemunho, assim, me edificou. E eu falo que é muito difícil, tem dias realmente que dá vontade de desistir, mas tem uma coisa que me fortalece muito, assim, além, né, da fé que eu tenho em Deus, esse grupo também é muito forte, foi o quanto que, quando eu aprendi a colocar toda a minha vida nas mãos de Deus, sem, claro que a gente tem, né, os sonhos, vontades, né, carreira, muita coisa, mas no momento que eu aprendi a colocar minha vida nas mãos de Deus, assim, tudo ficou leve, assim, sabe? Tem dia que as pessoas falam assim, Henrique, você tá tão pleno hoje porque não depende de mim. Assim, por mais que eu tenha, né, planos, assim, não depende de mim. Então, colocar nossas vidas na mão de Deus, assim, é o que faz a gente seguir, porque eu falo que tá muito difícil hoje, né? O mundo como um todo, né? São muitas coisas, muitas vontades, planos, enfim, e se a gente realmente não tiver esse equilíbrio e essa fé, realmente a gente não consegue dar conta. Então, obrigado também por você estar aqui, né, compartilhando aí sua vida com a gente. Obrigada, querido, pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Fico feliz. Ronan também. Gente, boa noite. Eu precisava desse meu testemunho também aqui, porque estava em casa agora à noite e eu conheci uma pessoa desse grupo que está me conduzindo para um caminho assim, muito especial, muito iluminado. E aconteceu nesse evento do yoga final de semana. Eu não sou de BH, sou do interior, sou de Nova Era. E aí eu recebi esse chamado para ir para o yoga, eu já pratico há algum tempo, e essa pessoa que promoveu esse evento é uma amiga muito querida nossa. Mas esse contato com a Rafa aconteceu assim, a Rafa me chamando para dividir um Uber com ela, e a partir desse convite a gente foi se aproximando, participamos junto do evento. Aí na viagem de volta, ela comentou sobre esse grupo. Eu estava aqui em casa agora à noite, eu juro assim que não... Assim, o chamado chegou no meu ouvido, está na hora, liga, vai para as redes que está na hora. Eu estava preparando meu alimento aqui, foi rapidão, comi alguma coisa e fiz essa conexão com vocês assim, e de cara essa menina linda faz essa oração na abertura, me bateu uma emoção tão forte,
mas foi uma coisa, assim, impressionante. Aí eu fui entendendo tudo que estava acontecendo, assim, essa bênção que chegou para mim essa noite, e aí te escutando, o tempo inteiro te escutando, tudo para mim, tudo assim que eu estava precisando escutar para organizar minha vida, para focar em certas coisas que estavam precisando dessas informações mesmo, sabe? A gente precisa agradecer muitas oportunidades, sabe, que a gente tem na vida, e esse encontro aqui essa noite com esse grupo abençoado, iluminado, tão consciente assim dessa questão da relação com Deus, que é essencial para as nossas vidas, né? Porque nós somos parte dele, então não tem como a gente viver separado dele, né? Então a minha gratidão imensa a todo o grupo, espero estar aqui junto com vocês toda segunda-feira. Muito obrigado pelo acolhimento aí. Um abraço para todo mundo, boa noite. Obrigada, Rona. Inclusive, quem está participando aqui pela primeira vez não faz parte do nosso grupo, eu coloquei aí na mensagem, ó. É só clicar para participar, viu, gente? A gente não fica com o grupo aberto sempre, a gente sabe, né, que a gente tem muita coisa para fazer durante a semana, então a gente tenta abrir ali próximo da data do encontro, a gente manda o convite com o tema, e na segunda a gente abre para as intenções, né? Quem tiver, né, precisando de algo, que estiver intencionando sobre algo, quiser agradecer ou pedir, a gente abre o grupo para pedidos. Inclusive, a gente não finda, né, o encontro quando vocês saem. A gente espera todo mundo sair e continua a diretoria para orar pelos pedidos que foram feitos na segunda-feira ali no grupo. Então, só para vocês entenderem, né, que tem gente realmente por trás aí, Dani, minha mãe, que se entregam de corpo e alma mesmo para isso daqui estar aqui até hoje. Afinal, foi um projeto que começou na pandemia, quando a gente estava não podendo ir na igreja, não podendo sair, né? Então, o projeto da pandemia dura até hoje. Então, eu fico muito feliz com isso, porque tem gente que está aqui com a gente, inclusive o Henrique é uma dessas pessoas, está aqui há tanto tempo com a gente. Realmente deu frutos, né? Eu conheci a Dani através desse grupo, apesar da minha mãe já ter tido uma relação com ela, então são pessoas que eu admiro profundamente e admiro a fé. E tento ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, eu agradeço, amiga, pelas palavras de hoje, porque mesmo você morando em São Paulo, saiba que eu te admiro profundamente, te amo. Já já a gente vai estar juntas, curtindo, né? Mas a gente pode rezar lá também, tá? Eu topo. Se você quiser ir na missa lá no domingo, a gente vai. Combinado. Amiga, muito obrigada. Muito obrigada. A recíproca é verdadeira. Isso é uma inspiração. Você, sua mãe, Dani, sua irmã também, assim, é incrível ver a relação de vocês, tudo que vocês constroem, a união de vocês como família, é uma coisa linda, linda, linda. Então, nada mais honroso do que vocês passarem isso para o mundo também, né? Esse amor que vocês têm entre vocês e esse amor que vocês têm em Deus também. Então, E muito eu obrigada. digo a mesma coisa, você com seu pai é a coisa mais linda do mundo. Eu me inspiro demais. A gente vai encontrar todo mundo esse final de semana. Ai, Minha que avó com a delícia. foto. Tá ali com a Cadê? foto Que do meu foto? pai. Cadê? Ali. Que gatão, gente. Famoso Fred Mercury. Famoso Fred. Gente, muito obrigada por hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês, cada um de vocês. Deixa a aluna rezar o Pai Nosso para nós. Ah, sim, com certeza. Oração que o Senhor, né? Claro. Vamos lá, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A frase que eu vou levar para a semana, eu vou colocar lá. Aprender a amar o processo. Meu Deus. Esse aí tem que colocar lá e a gente dormir com essa frase todo dia. Não é fácil, não? Amar o processo. E as palavras de Deus. Sim, não e ainda não. Eu tenho que rever essa live depois umas 500 vezes. Meu Deus, impactada! Deus abençoe. Ai, Claudinha, querida, isso é demais. Aqui, lembrando isso, gente, a live a gente gravou, então vai ficar disponível no YouTube para vocês, se vocês quiserem assistir. Luninha, se você quiser divulgar para os seus seguidores que não puderam estar ao vivo, vai ser bem legal, né? Que aí quem não pôde assistir, se você quiser enviar para alguém que você acha que precisa assistir,
esse encontro, ela vai estar disponível no YouTube. Maravilhoso. Eu mando o link lá no grupo. Combinado. Beijo. Amores, com Deus. Beijo, com Deus, boa noite, ótimo resto de semana. Boa noite. Boa noite, fique com Deus. Boa noite. Ai, Dani. Ô, Dani, quando eu escuto uma pessoa falando assim, eu não quero nem aparecer nesse grupo mais. Meu Deus! A Dani, Gente, saudade de vocês. lindeza. Gente, Encontrei com ela. Tava Dani, escondidinha sabe com quem aqui. que eu tava sábado? Com ela. Com a Aninha. Eu também. Verdade. Saudades. Eu tava aqui escondidinha hoje.